queridos professores e professoras da ESIR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje nós iremos revisar os materiais de planejamento da lição de número 11 do Pequeno Pesquisador, lição que vem tendo por título Fazendo Escolhas Sábias. Ao final dessa lição, as crianças elas deverão saber que as decisões que elas tomam hoje impactam diretamente no futuro delas. E sentir o desejo de, antes de tomar qualquer decisão, buscar a Deus em oração para que Ele venha conceder a elas sabedoria para fazer as escolhas corretas. E também sentir o desejo de se submeter à vontade de Deus para que elas também venham fazer as escolhas corretas em suas vidas. Então, o verso para memorizar ele vem se encontrando em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no verso 11, que diz o seguinte: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, essa lição vai falar um pouquinho mais a respeito das escolhas que nós tomamos no nosso dia a dia. Então, que o Senhor nos capacite e nos dê sabedoria para que possamos passar essa lição para as crianças. Para conquistar a atenção das crianças, nós iremos fazer algumas perguntas a elas, criando diferentes cenários. Então, no primeiro cenário, elas estão com fome, só que está fora do horário das refeições, e elas têm a opção de comer uma fruta ou comer um chocolate. Qual desses elas escolheriam? Então, a gente vai esperar para que elas respondam. A cena seguinte é, elas têm que estudar para uma prova que irão fazer, só que seus amigos as chamaram para assistir um filme. O que elas escolheriam? Qual que seria a atividade que elas iriam realizar? Seria estudar para a prova ou seria ir assistir um filme? Agora, terceira situação. A mãe deles pede para eles lavar a louça, só que ela deixa o celular em cima da mesa onde eles podem pegar. O que eles fariam numa situação dessa? Eles iriam lavar a louça ou iriam mexer no celular? Então, nessas três situações, são coisas comuns que muitas vezes acontecem no dia a dia. Isso nos mostra que, desde que nós levantamos, nós sempre temos várias escolhas para enfrentar ao longo do dia. Então, seja na questão de qual roupa nós iremos vestir, qual alimento nós iremos comer, se nós iremos estudar ou assistir algum filme, quais amizades que nós estamos agregando no nosso círculo de amigos, se nós vamos obedecer aos nossos pais ou não. Então, a nossa vida ela é feita de várias escolhas. Algumas escolhas são mais importantes, outras nem tanto, mas todas elas refletem no nosso futuro. Só que qual será que é a melhor escolha que nós devemos ter em todas as situações? Então é isso que nós vamos ver ao longo do estudo da lição. Apresentando a lição. Então agora nesse momento nós vamos iniciar o estudo da lição com as crianças e já vamos aproveitar para responder as perguntas. E aí a gente já vai ver se há alguma dúvida, se eles estão compreendendo bem, para que a gente possa estar auxiliando. Então, Deus, quando nos criou, Ele nos deu a capacidade de raciocínio. Então, que é o que nós devemos ser muito gratos a Ele. Então, Deus não criou nenhum robozinho que fizesse tudo aquilo que foi ordenado, que é programado apenas para fazer aquilo que Ele quer. Não, Deus nos deu essa capacidade de raciocinar e compreender aquilo que Ele fala. Então, Deus ele quer que nós o sigamos com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. E até mesmo por isso que Ele nos deixou a Sua palavra, que é a Bíblia, para nos mostrar esse bom caminho pelo qual nós devemos seguir. Então, nós devemos já utilizar a nossa capacidade de raciocínio para estudar a Bíblia e ver qual que é o caminho que nós devemos seguir. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa comunhão com Deus e sempre estar buscando estudar a Sua palavra. E, além de nos orientar a respeito das escolhas que nós devemos tomar, porque na Bíblia a gente pode encontrar conselhos para os mais diversos tipos de situações que nós podemos enfrentar na nossa vida, seja em problemas financeiros, problemas espirituais, problemas pessoais. Então, na Bíblia a gente pode encontrar de tudo que a gente estiver passando, qualquer problema. E além disso, desses conselhos, na Bíblia tem a história de diversos personagens que fizeram escolhas, sejam elas boas ou más, que essas são as biografias. Se a gente for numa biblioteca comum, a gente vai encontrar milhares de livros de biografias e dos mais diversos tipos de pessoas, das mais diversas personalidades. Então, lá a gente vai encontrar biografia de cientistas, biografias de políticos, de filósofos. Então,
São infinitos tipos de biografias que existem. Só que será que a gente pode colocar essas biografias como base para nós tomarmos decisões corretas na nossa vida? Não tem como. Porque essas biografias elas podem não ter uma visão fiel da pessoa que foi retratada, né? Então, ali muitas das vezes essas biografias são feitas após a morte da pessoa, o que não nos dá um relato 100% fiel daquilo que aquela pessoa realmente fez. Então, por isso que a gente não pode considerar essas biografias. Mas os relatos bíblicos, as biografias que nós temos na Bíblia, são 100% fiéis e nos mostram exatamente, né, aquilo que aconteceu. Seja uma consequência boa das atitudes de cada personagem que for estudado, ou seja uma consequência ruim. Então a Bíblia é 100% fiel em nos retratar a história verdadeira que ali está sendo tratada. Então, a fidelidade com que foram escritas essas histórias da Bíblia nos informa sobre os pecados que caíram Abraão, Isaac, Ló, Moisés, Davi. Então todos os personagens que são retratados ali, eles foram pessoas, né, assim como nós, que passaram por tentações, caíram em alguns pontos, né, de sua vida e acabaram pecando. Só que se a Bíblia não tivesse esse relato dessas pessoas, ou se o relato deles fosse um relato inalcançável, como podemos dizer assim, como se eles não tivessem cometido nenhum pecado, será que isso seria uma esperança para nós hoje de que nós podemos alcançar esse padrão? Infelizmente não, né? Aí seria muito difícil, né, a gente se inspirar nessas histórias. Mas a Bíblia é fiel, né? E nos mostra os pontos que eles caíram e os pontos que eles se levantaram. Isso serve de inspiração para nós, de que nós, mesmo quando nós caímos, nós temos essa oportunidade de nos levantar mediante a graça de Deus, né? Então nós temos que nos apegar com Deus, que Ele vai nos estender o seu braço forte para nos resgatar do pecado em que nós caímos. Então a gente tem que sempre buscar estar estudando para que a gente venha encontrar os conselhos corretos para a nossa vida. Então, outra coisa muito importante é que as decisões que nós tomamos na nossa infância, elas vão nos seguir pela vida toda. Então, não só na infância, mas todo dia que nós fazemos escolhas, essas escolhas elas vão nos acompanhar, porque é como se fosse uma plantação. A gente colhe aquilo que a gente plantou. Então, se eu plantei milho, não tem como no futuro eu esperar colher uma melancia. Isso é impossível. Então, se eu plantei milho, eu vou colher milho. Então, dessa forma, se eu planto coisas boas hoje, no futuro eu vou colher coisas boas também. Só que se no meu tempo presente, nessa oportunidade que eu tenho de fazer o bem e não faço e acabo plantando coisas más, não há como eu esperar coisas boas no futuro. Então, vai apenas vir aquilo que eu plantei, que é um resultado ruim, infelizmente, mas Deus é justo nessa questão. Então, na verdade, Deus é justo em tudo, né? Mas a gente tem essa oportunidade de plantar aquilo que nós queremos. Então, Deus nos dá essa liberdade, mas Ele é justo para fazer com que nós colhamos apenas aquilo que nós plantamos. Então, quando a gente estuda a vida desses personagens, a gente recebe novos pontos de vista, né? A gente consegue compreender formas de nós lidarmos com problemas que nós estamos enfrentando na nossa própria vida. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre estudando a Palavra de Deus, que é uma coisa que a gente tem que buscar sempre fazer com que as crianças compreendam, né? Para que eles peguem gosto de estudar a Palavra de Deus. A gente pode mostrar uma situação para elas de uma família que vai à igreja num culto de sábado. Só que voltando do culto, o pai reclama de uma coisa, a mãe reclama de outra coisa que aconteceu, a filha reclama de uma outra coisa, a avó reclama de uma outra coisa. Só que se a cada sábado que eles forem para a igreja, eles sempre voltarem para casa com esse espírito de murmuração e reclamação, reclamando de alguma coisa que aconteceu, que eles não gostaram, que eles achavam que não deveria ter sido feito daquela forma, que tinha que ser feito diferente, será que eles vão querer ir na igreja futuramente? Infelizmente não, eles vão acabar acreditando naquilo que eles estão falando e a igreja passará a ser um local ruim, um lugar que não traz nenhuma paz e nenhum conforto para eles. Mas isso por quê? Porque eles apenas estavam murmurando
e aquelas palavras para eles começaram a ser a sua nova realidade. E então, esse é o porquê que nós devemos estar sempre buscando nutrir a nossa mente com coisas boas. Então, a gente tem que sempre ver o lado positivo das coisas. Até mesmo porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, então a gente nunca vai conseguir chegar a fazer as coisas da forma perfeita. Mas a gente tenta, no nosso máximo, na nossa esfera, da nossa capacidade, fazer as coisas da forma mais assertiva para honrar a Deus. Então a gente tem que buscar nutrir a nossa mente com coisas boas para que aquilo que a gente faça seja uma coisa boa e também para que nós sejamos uma bênção na vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Então, uma pessoa que acaba reclamando muito da igreja que ela frequenta entre si, será que ela vai conseguir passar uma imagem para as outras pessoas de que a igreja é um lugar legal? Então, se a igreja não é um lugar legal nem para ela, por que seria para as outras pessoas? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala quando a gente está no caminho de volta para casa. Então, a gente não deve buscar falar mal dos nossos irmãos, falar mal do pregador, porque isso também dá um mau testemunho a respeito da nossa fé. Então, um outro exemplo que nós podemos utilizar é a respeito da escola. Então, quando a gente está estudando, a gente passa pelo ensino fundamental até chegar no ensino médio. Mas tem como a gente chegar no ensino médio sem ter passado pelo ensino fundamental? Não tem como. Por quê? No ensino fundamental, a gente tem os ensinos iniciais, né? A iniciação, a leitura, as continhas básicas. E se a gente não souber o básico, não tem como a gente chegar diretamente no ensino médio, que vai ter as contas mais avançadas, as temáticas mais difíceis, sem o básico. Então a gente tem que começar no pouco para que a cada dia nós venhamos nos desenvolver para aprender as coisas mais complexas. Então a nossa mente é uma poderosa ferramenta que o Senhor nos concedeu e a gente tem que exercitar ela. Então é um dom também que a gente tem a obrigação de exercitar ele, até mesmo para a nossa capacidade de memorização e raciocínio rápido. Então é uma coisa muito importante que a gente deve desenvolver para a honra e glória de Deus. Então, na Bíblia, agora eu vou mencionar a história de Davi e de Salomão. Então, na Bíblia conta a história desses dois personagens. Se a gente for analisar, eles passaram por diversas provas, diversas tentações durante a sua vida. E eles até mesmo acabaram caindo. Só que, apesar de tudo isso, apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, Deus nos ama incondicionalmente e nos concede, né, essa oportunidade de abandonar o pecado. Mas a gente tem que genuinamente se arrepender dele e ir até Deus, que Ele vai nos purificar de toda essa contaminação que nós acabamos caindo. Então, ali, a partir desse momento que nós nos arrependemos genuinamente, Deus apaga os pecados que nós cometemos anteriormente e nós passamos a ter uma novidade de vida. Então, por isso que é importante a gente sempre buscar compreender aquilo que Deus quer nos falar através da história dos personagens que estão ali citados. Então, Ele nos mostra que nós podemos ter uma vida de sucesso, nós podemos cair, mas se nós confiarmos em Deus, Deus é misericordioso e justo para conosco e Ele nos vai ajudar a sair dessa situação. Então, que nós possamos fazer com que as crianças, né, peguem gosto pela leitura da Bíblia, que eles venham a meditar profundamente na história dos personagens e extrair o máximo de lições possíveis para si. Então, a Bíblia é o nosso guia para o céu. Então, a gente tem que sempre manter a nossa mente focada nisso, né? Porque se a gente desviar a nossa concentração, a gente já vai para o lugar errado e acaba se perdendo. Mas, caso a gente se perca, a gente tem que sempre confiar em Deus, né? Que Deus vai nos aceitar de volta e nos vai conseguir nos conduzir pelo caminho correto. Agora, aplicando. Então, para fixar ainda mais a lição na mente das crianças, nós vamos criar um novo cenário onde elas ajudaram numa reunião de jovens que teria na igreja num sábado e justamente pelo fato delas terem se empenhado muito em ajudar, elas acabaram não tendo tempo para estudar para uma prova que elas iam ter na escola. Só que chegando na escola, o melhor amigo deles falou para eles que ele tinha estudado e que ia facilitar que eles colassem a prova dele. Então ele ia deixar mais de cantinho para que eles pudessem ver as respostas que ele ia colocando e eles também pudessem colocar na prova deles.
Nessa situação, vamos contar com a ajuda das crianças. Vamos ver com elas quais alternativas que elas tinham. Porque elas têm ali duas alternativas nessa situação, que é colar da prova do coleguinha, então copiar as respostas do colega, ou fazer a prova com aquilo que elas conhecem. Então, apesar de não saberem muita coisa a respeito do tema, mas fazerem com aquilo que elas têm. Só que nessas duas situações, né, nessas duas alternativas, como que elas se sentiriam em cada uma caso elas colocassem em prática tanto copiar do coleguinha ou fazer com aquilo que elas sabem? Então a gente vai ter esse momento de diálogo com as crianças para ver, né, o que elas pensam a respeito de cada uma. Se a gente for analisar nesse quesito, parece uma coisa muito simples que não tem tanta importância na nossa vida, na nossa salvação. Só que está diretamente ligado, porque é aquilo que a gente disse, né? As pequenas escolhas que a gente toma refletem diretamente, né, e vão impactar no nosso futuro. Então, a partir daí a gente vai ver se nós estamos preparando, né, a nossa vida para a salvação ou não. Então, Deus, ele escolhe homens e mulheres, jovens e crianças, para que ocupem lugares de confiança na sua obra. E Deus nos disse que nós iríamos passar por dificuldades, por sofrimentos, que nós teremos que passar por muitos momentos de abnegação para conseguir, né, a recompensa eterna. Só que, será que a gente tem como conseguir tantas bênçãos, né, a vida eterna, sem passar por esse sofrimento que Cristo já havia nos dito que nós havíamos de passar? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, né? Será que eu vou optar pelo caminho mais fácil, pelo atalho? Porque o atalho, ele não nos leva até Cristo. Então, a estrada larga e espaçosa, que é muito bonita e muito fácil de passar, não vai me conduzir ao lugar que eu quero estar, né? Que é com Cristo nas mansões celestiais, mas vai me conduzir à perdição eterna. Então, que nós possamos buscar na Bíblia, porque na Bíblia tem diversas histórias de personagens que estiveram aqui na Terra, que passaram por dificuldades, por provações e, com a graça de Deus, conseguiram vencer. Então, como vai ser maravilhoso quando a gente estiver lá no céu e poder encontrar os nossos heróis bíblicos, seja eles quem for, né? Porque temos Abraão, temos José, temos Daniel, temos Esther. Então, vários personagens da Bíblia que fizeram coisas muito importantes, mas porque eles confiaram em Deus. Então, se a gente não confiar em Deus e não fizer a nossa parte aqui, a nossa biografia ela vai estar sendo registrada. Só que, infelizmente, não vai ser, nosso nome não vai ser colocado no livro dos que vão ser salvos. Infelizmente, vai estar no livro dos que estão perdidos. Então, se a gente fazer a nossa parte, confiar em Deus, obedecer a Ele e ser submisso a Ele para que Ele possa cumprir na nossa vida o seu propósito, nós com certeza iremos participar do livro da vida, o livro das pessoas que estão salvas, e vamos poder conhecer pessoalmente os nossos heróis da fé e os irmãos, né, que também nos aconselharam, nos instruíram a andar no bom caminho. Então, ao finalizar essa lição com as crianças, a gente vai fazer uma oração bem fervorosa com eles, para que Deus os capacite, os dê força na hora de tomar essas escolhas, para que eles venham aceitar os conselhos do Espírito Santo em tomar as atitudes corretas. Que o Espírito Santo é uma vozinha que fala, a vozinha da nossa consciência. Então, que a gente possa estar sempre buscando a Deus, tanto na sua palavra quanto em oração, para que essa vozinha atrás da nossa consciência possa falar cada vez mais alto. Então, se a gente estuda e pratica aquilo que a gente estuda na Bíblia, essa vozinha vai falar em claro e bom som na nossa mente, e a gente vai poder conseguir tomar as atitudes corretas. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe para que nós possamos passar isso para as crianças.